Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Bem, como o pastor Paulo não está hoje, eu na verdade resolvi pegar, digamos assim, uma espécie de carona no assunto do sermão dele no domingo passado, em Efésios 4, 28. E nessa manhã eu quero tratar com os irmãos acerca daquilo que, digamos assim, uma filosofia cristã da riqueza ou do uso do dinheiro ou de como adquirir recursos, né? A Escritura fala muito sobre isso. A Escritura fala muito sobre isso. E eu quero, na verdade, especificamente falar nessa manhã sobre o que o livro de Provérbios fala sobre esse assunto. O que o livro de Provérbios fala sobre a questão do dinheiro. Eu quero que os irmãos abram antes. A gente vai ler o texto lá de Efésios 4, 28. E digamos assim que esse vai ser o nosso ponto de partida, digamos assim. Que foi o texto que o pastor, em cima do qual o pastor pregou no domingo à noite, no último domingo. Efésios 4, 28. Vai dizer assim, eu vou ler aqui na Almeida, século 21. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Então, de acordo aqui com o apóstolo Paulo, existem basicamente 3 formas de adquirir riqueza. A primeira delas é roubando. Então notem que Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Então, esse evidentemente é um meio pecaminoso de adquirir riqueza. A Escritura condena de capa a capa o furto, e o furto ele se manifesta em diversas situações ou de diversas maneiras. Isso é bem destacado, por exemplo, na maneira como os nossos símbolos de fé eles lidam com a questão do 8º mandamento, né? Tanto no tocante aos deveres exigidos no 8º mandamento, não furtarás, quanto também aos pecados proibidos no 8º mandamento. A gente vai ver mais adiante que, por exemplo, um dos pecados proibidos no 8º mandamento, não furtarás, é a preguiça, o ócio. Então a gente vai incluir aqui, nesse estudo agora de manhã, o preguiçoso como um ladrão, né? O preguiçoso ele é um ladrão à luz do nosso símbolo de fé e à luz também do livro de Provérbios. A gente vai ver alguns versículos sobre isso. Então, esse é um meio evidentemente pecaminoso de adquirir riqueza, de auferir lucro. Roubando é um meio pecaminoso. Mas existem meios piedosos e meios corretos de adquirir riqueza. O segundo meio que Paulo vai falar, aí no próprio verso 4, 28 de Efésios, é trabalhando ou fazendo por merecer essa riqueza. A gente vai ver também alguns versículos aqui em Provérbios de como isso é aplicado. E uma terceira forma seria recebendo ou ganhando esse dinheiro, seja por meio de uma herança ou seja por meio de uma doação. Não é um meio ilícito. Se você, por exemplo, é o herdeiro natural do seu pai é empresário e você naturalmente vai herdar aquela empresa dele, evidentemente que esse não é um meio ilícito de enriquecimento. Ou se você receber uma doação generosa, alguém que não tinha nenhuma relação de parentesco com você, mas gostava muito da sua pessoa e quis, deixar, como no seu testamento, uma parte do seu dinheiro para você, evidentemente que isso também não é uma maneira errada de auferir riqueza.
Mas a gente vai ver aqui, então, no livro de Provérbios, pegando essa carona aqui que o apóstolo Paulo nos dá, a gente percebe que esse texto aqui de Efésios, ele é sim o que podemos chamar de uma filosofia cristã da riqueza. Vejam, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, não somente para gastar consigo mesmo, mas agora para ter inclusive condições de socorrer os necessitados. Então, aqui, nesse texto de Efésios, Paulo ele resume, né, o ensino básico das Escrituras no tocante a riquezas, tá? Deixando bem claro, meus irmãos, que como a gente vai navegar aqui pelo livro de Provérbios, deixando bem claro que aqui no livro de Provérbios, né, Salomão, o rei Salomão, ele fala bastante sobre esse assunto, é um dos assuntos mais comentados aqui no livro de Provérbios, e ele fala sobre esses três tipos de pessoas. Salomão em Provérbios ele vai falar sobre esses três tipos de pessoas, quais sejam os ladrões, aqueles que ganham riquezas ou conseguem riquezas utilizando-se meios ilícitos, meios pecaminosos. Ele vai falar também bastante sobre o pobre e sobre o necessitado, como também Salomão ele vai falar bastante também sobre os diligentes, aqueles que empregam meios lícitos e piedosos para conseguir riqueza, para gastar não somente consigo mesmos, mas também para ter com que acudir àqueles que estão em situação de calamidade, em situação de privação. E como eu falei no início, a gente está incluindo aqui, entre os ladrões, a gente está incluindo também a figura aqui dos preguiçosos. Hoje eu não vou ter tempo de falar sobre essas três categorias, né? Por exemplo, os ladrões, os necessitados e os diligentes. Então provavelmente eu não vou ter tempo de tratar sobre os três hoje. Então eu quero começar falando nessa nossa lição agora de manhã sobre o que Salomão fala no livro de Provérbios sobre a figura daqueles que ganham dinheiro de maneira fraudulenta, ou seja, sobre os ladrões. Cabe lembrar, meus irmãos, que o livro de Provérbios, muitos provérbios, eles não são, por assim dizer, um preceito, mas o livro de Provérbios, ele como podemos dizer, é um retrato, mais ou menos, da vida tal como ela é. Isso é bom que fique muito claro o quanto antes nas nossas mentes. Por exemplo, quando o livro de Provérbios vai dizer lá que quando o ímpio morre, a cidade se alegra. Tem um texto de Provérbios que diz isso. Quando o ímpio morre, há regozijo na cidade. Não é que Salomão esteja dizendo ou incentivando as pessoas a se alegrarem quando o ímpio morre. Isso entraria em flagrante contradição com a Escritura, que diz que Deus ele não se alegra nem com a morte do ímpio, mas é simplesmente as coisas como elas costumam acontecer. Quando um bandido é preso, quando um bandido é morto, quando ele está sendo perseguido, ele causou um grande mal numa cidade, quando ele finalmente é perseguido, ou um atirador de elite consegue abatê-lo, as pessoas costumam comemorar. Não que seja a forma correta, a conduta correta a se tomar nesse caso, mas é simplesmente a vida tal como ela é. Então, muitos provérbios que Salomão coloca aqui no texto, eles são meramente descritivos. É meramente como as coisas elas costumam acontecer. Tá bom? Então isso precisa ficar bastante claro desde o início. Agora, o mais importante talvez a considerar sobre esse assunto da riqueza, particularmente, é aquilo que Salomão entende ser a maior riqueza que um homem pode conseguir. Que riqueza é essa, meus irmãos? Ela está espalhada em diversos
lugares, né, do livro de Provérbios. Essa riqueza maior que o homem pode conseguir é a sabedoria, é o temor do Senhor. Provérbios 16, versículo 16. Eu vou solicitar que os irmãos, a gente vai explorar bastante alguns textos aqui, então os irmãos vão precisar estar com suas Bíblias abertas. Provérbios 16, 16 diz assim, ó: é bem melhor adquirir sabedoria do que o ouro, é bem melhor escolher entendimento do que prata. Então o tesouro mais valioso que um homem pode adquirir nesta terra é a sabedoria. E Salomão ele vai definir a sabedoria ainda no capítulo 1 como o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda sabedoria, ela principia, ela começa com o temor do Senhor. Então, por mais rica que uma pessoa seja, se não há temor de Deus nela, consequentemente essa riqueza não lhe serve de nada. Tal como o louco lá da parábola de Lucas 12, que tendo o seu campo produzido em quantidade que os seus celeiros não podiam suportar, o pai da igreja, Ambrósio, vai dizer que aquele homem ele teria muitos celeiros nas bocas dos pobres, mas ele resolve destruir os seus celeiros e construir celeiros maiores para que pudessem comportar a abundância da colheita do seu campo. Tudo isso para gastar consigo mesmo. Ele não via nada além de si mesmo. Ele diz para si mesmo: minha alma, come, bebe, regala-te, porque aí tu tens depósito para muitos anos. E aí Cristo diz na parábola: louco, esta noite vão pedir a tua alma, você haverá de prestar contas a Deus, você vai morrer hoje, e tudo que você tem, para quem vai ficar? Então esse rico da parábola que não foi rico para com Deus, ou seja, que não perseguiu ou não buscou o verdadeiro tesouro que é a sabedoria, foi um homem que morreu sem nada levar e descobriu da pior forma possível que tudo quanto ele estimava era um tesouro perecível. Então, frise-se desde já que, segundo Salomão, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro tesouro, o tesouro mais inestimável, melhor dizendo, é a sabedoria e o temor do Senhor. Tendo dito isso, irmãos, nós iremos falar então sobre o que Salomão fala, né, no livro de Provérbios acerca dos ladrões, ou seja, daqueles que ganham dinheiro de maneira desonesta. Então, os nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior de Westminster, por exemplo, na pergunta 142, quais são os pecados proibidos no 8º mandamento, vai dizer que, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, transações fraudulentas e pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens, ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas judiciais, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, que eu falei sobre a questão da preguiça, a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição
em que Deus nos colocou. Então vejam que a definição dos nossos símbolos de fé para o pecado do furto ou do roubo é uma definição bastante ampla. E de fato, quando a gente vai navegando nas Escrituras, especialmente aqui no livro de Provérbios, a gente vai ver algumas coisas bastante interessantes. Então, para início de conversa, o livro de Provérbios, ele vai iniciar no capítulo 1, dos versículos 10 ao 19, com uma advertência muito severa contra participar, por exemplo, de esquemas de aquisição de riqueza fácil e rápida. Então vejam comigo, Provérbios capítulo 1, versículos 13 e 14, são muitos textos para ler, então vou precisar aqui enxugar um pouco. Então aqui são pecadores convidando, fazendo convites aos filhos de Deus para que entrem com eles em associações pecaminosas. E eles vão dizer assim, versículo 13: encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos as nossas casas com despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Eu acho que na revista atualizada tinha assim: teremos uma só bolsa, Ou seja, isso aqui é um esquema que os pecadores estão fazendo convite para que você participe, de empreitadas manifestamente pecaminosas, prometendo com isso uma riqueza fácil. Então nós devemos tomar cuidado com essas promessas, meus irmãos, de riqueza fácil. Toda aquisição de bem, ela requer riscos, ela requer perdas, inclusive. Então, toda proposta de dinheiro fácil, nós devemos, evidentemente, correr delas. Provérbios 13, versículo 11. A riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem a ajunta aos poucos fará com que ela aumente. Provérbios 28, 22. O invejoso corre atrás das riquezas e não sabe que a miséria o aguarda. Provérbios 10, 2. Os tesouros da maldade não servem para nada, mas a justiça livra da morte. E Provérbios 21, de 5 a 7, vai mostrar aí basicamente 3 maneiras de não adquirir riqueza. A primeira delas, no versículo 5, é seguir esquemas de riqueza fácil. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. No versículo 6, mentir para as pessoas, ou seja, enganá-las. Acumular riquezas com a língua mentirosa é vaidade passageira e armadilha mortal. E no versículo 7, o roubo. A violência dos ímpios os arrebatará, porque se recusaram ou se recusam a praticar a justiça. São aqueles que querem auferir riqueza por meio da violência, ou seja, efetivamente roubando a outras pessoas. Então, num primeiro momento, a gente observa que para o livro de Provérbios é bastante verdadeiro aquele ditado, o famoso ditado de que não existe almoço grátis, ou seja, tudo é conseguido por meio de esforço. Foi assim que Deus determinou, desde o início, que o homem ele viverá do suor do seu rosto. Então, todo esquema que envolva, meus irmãos, uma promessa de riqueza fácil,
certamente há fraude envolvida. Eu lembro que num passado bastante recente, pouco menos de 10 anos atrás, apareceram no mercado muitas promessas de dinheiro fácil, né, por meio de esquemas de pirâmide e coisas do tipo. E quantas pessoas, certamente, vocês conhecem pelo menos uma pessoa que se deu muito mal nisso. Enquanto uns vão se dar muito bem, porque entram em esquemas fraudulentos, outros vão se dar muito mal. E quantos processos judiciais não aconteceram, quantas pessoas, inclusive, até se suicidando por conta de falências, né? Por conta exatamente de entrarem em esquemas dessa natureza. Então, as Escrituras, meus irmãos, elas nos mostram, Deus exige que nós sejamos honestos em todas as nossas tratativas comerciais, né? A desonestidade, ela é roubo. Então, tanto a questão de querer dinheiro fácil é pecado, é quebra do 8º mandamento, como também, evidentemente, de maneira muito clara, a própria desonestidade. Então, Provérbios 11, texto bastante conhecido, Provérbios 11, versículo 1. A balança desonesta é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, se a gente olhar na própria lei, né, se a gente for lá para a lei, lá em Levítico, no capítulo 19, por exemplo, a gente já vai ver Moisés falando sobre esse assunto, a questão de pesos e medidas, de transações comerciais. Levítico, capítulo 19, versos 35 e 36. Não cometereis injustiça ao julgar medidas de comprimento, de peso ou de capacidade. Tereis balanças justas, pesos justos, efa justo e rim justo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Então, é óbvio que em Israel não existia um Inmetro da vida, um instituto, né, que estipulasse pesos e medidas justos. Não existia. Então, é óbvio que por conta disso, por não existir isso, muitas pessoas, elas de fato enganavam outras, né, com balanças injustas. Você vendia 1 quilo de farinha, na verdade a pessoa estava comprando 1 quilo, mas estava levando 700 gramas. Então, isso a Escritura condena de maneira muito clara. De maneira muito clara, esse tipo de transação é condenado nas Escrituras. E a gente vê isso não somente em Moisés, não somente em Provérbios, mas também nos próprios profetas. A gente vê nos livros dos profetas que grande parte das acusações de impiedade, né, contra a elite de Israel, contra aqueles que detinham o poder, era exatamente que eles enganavam os pobres no tocante a essas coisas. Por exemplo, deem uma olhada lá no livro do profeta Amós, capítulo 8. Amós 8, 4 e 5. Ouvi isto, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o cereal, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, tirando proveito com balanças adulteradas. Também no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 11, Miqueias 6, 11. Poderia eu inocentar aquele que tem balanças falsas e uma bolsa de pesos enganosos?
Poderia eu inocentar aquele que tem balanças falsas e uma bolsa de pesos enganosos? Então a gente observa que esse era um problema muito grave em Israel, contra o qual o Senhor Deus ele se levantava. Tá? Então, evidentemente que enganar pessoas no tocante a pesos e medidas, comprimento, é uma forma também de roubar. Outra forma desonesta de auferir riqueza seria usar os recursos de maneira egoísta, desconsiderando as necessidades dos outros. Provérbios 11, versículos 25 e 26. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas haverá bênção sobre a cabeça de quem o vende. Então, aqueles que desconsideram, no caso, a necessidade dos outros, pensando só em si mesmos, como é colocado lá na parábola, que Jesus conta em Lucas, no capítulo 12, também estão incorrendo aqui na questão da quebra do 8º mandamento. Agora, eu queria falar um pouco sobre, para nós concluirmos o nosso estudo, um pouco sobre o preguiçoso, porque o livro de Provérbios, ele contém aí cerca de 70 referências a pessoas que são preguiçosas. O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele vai falar sobre essas pessoas. Ele vai falar sobre aqueles que, deixando de seguir o exemplo e a tradição que o apóstolo Paulo havia ensinado àquela igreja de Tessalônica, estavam andando desordenadamente. E o que seria esse andar desordenado? Eram pessoas que não tinham trabalho, viviam de casa em casa, se intrometendo na vida dos outros e não gostavam de trabalhar. E aí em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo vai dizer: eu já disse a vocês que aquele que não quer trabalhar também não coma. Percebam, meus irmãos, que Paulo não está falando de pessoas que não podem trabalhar, de pessoas que têm alguma limitação física para o trabalho. Ele está claramente falando de pessoas que querem viver sempre às custas dos outros. É como diz a história, o preguiçoso é aquele que sonha, que deseja que o mundo ele termine em barrancos somente para ele morrer escorado. Então, esse indivíduo, é o indivíduo contra o qual as Escrituras nos advertem. E são pessoas que elas não fazem somente mal a elas mesmas, mas o preguiçoso dentro de uma comunidade, dentro de uma família, é alguém que prejudica os outros. Tem um livro que eu li tempos atrás, um pastor que eu gosto muito da escrita dele. Para mim hoje é a pessoa que escreve o melhor português para mim. Um pastor português, inclusive, chamado Tiago Cavaco. Ele tem um livro chamado 6 Sermões contra a Preguiça. Bem interessante esse livro. E ele vai dizer no livro que a Escritura define a preguiça não como uma falta de ação. A preguiça, ela não é a falta de ação. Porque a falta de ação do preguiçoso, ela é uma ação. Não fazer é fazer. Então o preguiçoso é aquele que, se ele está num determinado ambiente, todos os que estão à sua volta sofrem por conta da sua inação. Então a gente não pode considerar como uma pessoa neutra. Não, o preguiçoso ele comete uma ação. A falta de ação dele é uma ação
que prejudica não somente ele, mas todos os que estão ao seu redor. Então é por isso que a preguiça ela tem que ser encarada como um pecado grave, um pecado sério. E segundo a interpretação dos nossos próprios símbolos de fé, conforme nós vimos, uma quebra do 8º mandamento de maneira direta. O preguiçoso ele quebra diretamente o 8º mandamento. Então, são pessoas que podem trabalhar, mas não querem, não gostam do trabalho. São pessoas que consomem, ou que se aproveitam daquilo que os outros produzem, sem elas mesmas produzirem nada para o uso dos outros. Tá? Então, a gente vai ver aqui algumas marcas, algumas características do preguiçoso, segundo o livro de Provérbios. Lembrando, meus irmãos, que o trabalho, ele não é uma maldição. O trabalho, ele existe antes da queda, antes do homem cair. Deus já havia instituído o trabalho como uma forma, inclusive, de glorificar a Ele. A maldição do trabalho, ela consiste em que, após a queda, o trabalho se tornou penoso. Mas o trabalho em si, ele não é maldição, ele é, pelo contrário, ele é uma bênção que Deus, ele estabeleceu. Algumas marcas, então, do preguiçoso, segundo o livro de Provérbios. Primeiro, é que ele ama o sono, ele ama dormir. Então vamos lá, Provérbios 6, 9. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? O mais bacana, o mais engraçado que eu acho é esse aqui agora, irmãos. Provérbios 26, 14. Aliás, Provérbios, os irmãos já devem ter percebido, é um livro engraçadíssimo em alguns aspectos. Provérbios 26, 14. Como a porta gira sobre a dobradiça, assim o preguiçoso se vira na cama. Veja que tem muito movimento. Uma porta girando na dobradiça, tem muito movimento, mas nenhum progresso. É o preguiçoso. Ele vai para lá, vai para cá, mas a gente não vê nada sendo produzido a partir dele. Isso, evidentemente, meus irmãos, é um pecado. Tem uma música, certamente aqui os mais antigos vão lembrar, uma música chamada O ABC do Preguiçoso. É engraçadíssima essa música. É uma mulher reclamando do marido que é preguiçoso. E aí são várias estrofes a música, tem uma estrofe que diz assim: marido, te alevanta, vai na venda do vendeirinho comprar 10 metros de chita. Chita é um pano para fazer roupa para os nossos fiinhos. E aí ele responde: aí dentro tem um colchão velho, não é, minha velha? Desmanche e faz umas carças para mim. Quer dizer, o camarada ele nem quis se dar o trabalho de comprar um pedaço de pano para a mulher costurar roupa para os filhos. Ele está sempre numa situação de conforto, de inação. Então ele é um peso, o indivíduo que é um peso dentro da família. Certamente esse camarada ele deve ser encarado como alguém que quebra, que viola o 8º mandamento, alguém que efetivamente furta, né? Alguém que rouba. Então, a gente viu aqui em Provérbios que o preguiçoso é alguém que ama o sono, né? Em Provérbios 6, inclusive, Salomão ele vai comparar, né? Vai fazer um contraste do preguiçoso com a formiga, né? É um texto bastante conhecido. Se você colocar um preguiçoso, se você precisar da ajuda de um preguiçoso para alguma coisa, ele vai trazer mais aborrecimento do que ajuda. É o que Provérbios diz em capítulo 10, verso 26. Provérbios 10, 26.
Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que lhe dão ordens. Se você já dependeu de um preguiçoso alguma vez, você sabe como é ruim você mandar, pedir para o camarada fazer uma coisa e esperar um retorno dele. Certamente vai ser como um vinagre no dente, uma coisa não é necessariamente letal, a fumaça nos olhos não vai causar necessariamente a perda da sua vista, mas é algo que incomoda bastante, é algo que traz bastante aborrecimento. Assim é o preguiçoso, né? É alguém que vive sonhando, né, sobre as coisas, é alguém que vive cheio de planos, cheio de ideias, mas para executar é uma pessoa que não quer saber da execução. É o que diz Provérbios capítulo 21, versículo 25. O desejo do preguiçoso o mata, pois suas mãos recusam-se a trabalhar. Então, aquele camarada que sonha muito, mas executa muito pouco. O preguiçoso também ele é um especialista, irmãos, em dar desculpas, né? Em dar desculpas. Então, Provérbios capítulo 15, versículo 19. O caminho do preguiçoso é repleto de espinhos, mas a vereda do justo é uma estrada plana. Para tudo o preguiçoso vai ter uma desculpa. Tem até um versículo que eu não me recordo agora aqui em Provérbios, que o preguiçoso ele vai usar como desculpa de que tem um leão na rua, né? Os irmãos lembram desse texto, há um leão na rua. E curiosamente eu estava lendo ontem uma passagem no Profeta, eu não lembro agora, mas onde vai falar do dia do Senhor, para aqueles que desejam o dia do Senhor sem saber o que os espera, que vai ser um dia terrível de juízo. É como você fugir de um leão e dar de cara com um urso. Então, um preguiçoso que está com medo do leão imaginário, que está na rua, na verdade, ele vai se deparar com coisa pior. A consequência, meus irmãos, para o pecado da preguiça, certamente é a morte. Então, o preguiçoso, ele adora dar desculpas. E o que é que acontece, por fim, com o preguiçoso? Qual é o fim do preguiçoso? O fim do preguiçoso não pode ser outro, meus irmãos, senão a pobreza, a fome e, por fim, a morte. Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em sono profundo e o preguiçoso passará fome. O preguiçoso passará fome. É o que Paulo diz, em outras palavras, lá em 2 Tessalonicenses 3, 10, né? Aquele que não quer comer, aliás, aquele que não quer trabalhar, aquele que não quer se levantar cedo, não quer colocar a mão na massa, aquele que não quer ajudar, esse também não deve comer. Ele vai passar fome. Quando a fome apertar aí, talvez ele tome jeito e comece a trabalhar. O preguiçoso, ele perde a sua liberdade e, consequentemente, ele é escravizado por outros. Provérbios 12, 24. A mão ou as mãos dos diligentes governarão, mas o preguiçoso se tornará escravo. O preguiçoso se tornará escravo. Ele que sempre quis uma vida fácil, uma vida desprovida de sofrimento, de pesar, de suor,
no final das contas, ele se tornará escravo. O preguiçoso, ele desperdiça os recursos dados por Deus. Provérbios 18, 9. Quem é negligente com sua obra é irmão do destruidor. Quem é negligente com sua obra é irmão do destruidor. Então vejam que o preguiçoso, na verdade, ele é um destruidor. A falta de ação dele está destruindo comunidades, está destruindo família. Se ele é um pai de família e é preguiçoso, o peso é ainda maior. Porque quem depende dele sofre. Se ele não tem família, ele é um peso para os seus pais, que tem que sustentá-lo, enquanto ele já deveria estar trabalhando, já deveria estar correndo atrás para caminhar com as próprias pernas, por assim dizer. E por último, meus irmãos, o preguiçoso, o indolente, ele também desperdiça as oportunidades que Deus dá. Provérbios 10, 5. Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. Para nós fecharmos essa nossa fala, imagine como seria a sua vida se vocês dependessem de um preguiçoso. Uma pessoa que, como diz aqui em 10:5, que em vez de sair para fazer a colheita, aproveitando o verão, porque vai chegar o inverno e não vai ter colheita. Imagina se sua vida fosse depender de alguém que, em vez de sair para o campo para colher os frutos da terra, estivesse na pele do personagem aqui da segunda parte do versículo, dormindo. Aquele que, em vez de estar trabalhando, está dormindo. Então é por isso, meus irmãos, que o nosso símbolo de fé, ele entende que o não furtarás inclui a preguiça, inclui aquele que tem força de trabalho, tem mãos aptas para o trabalho, mas não gosta de trabalhar. Gosta sim de viver às custas dos outros, gosta de bisbilhotar a vida dos outros. É o que Paulo trata em 2 Tessalonicenses capítulo 3. E quer sempre arrumar um jeito de fugir do trabalho. Então o preguiçoso, nesse sentido, ele é tão ladrão quanto aquele que bate uma carteira, quanto aquele que bate um celular. A diferença apenas é que o preguiçoso, ele não vai para a cadeia. A diferença é só essa. Não há uma penalidade civil para o preguiçoso, digamos assim. Mas à luz das Escrituras, a sua existência ela é tão danosa, ela é tão problemática quanto a de um ladrão, de fato. Tá? Então, essas três formas que o livro de Provérbios trata de roubar, ou seja, se eu quero enriquecer de maneira muito rápida, como num passe de mágica, não há maneiras lógicas e piedosas de fazer isso. Então, certamente eu vou precisar lançar a mão, recorrer a esquemas fraudulentos para conseguir oferir riqueza de maneira rápida, sem esforço. Certamente há alguma trapaça nisso. Se eu efetivamente engano as pessoas,
no tocante a transações comerciais. Se eu incluo aquelas cláusulas de contrato, aquelas cláusulas minúsculas, sabe? Aqueles nomes que passam bem rápido. Leio e concordo. Aí você clica lá, leio nada, ninguém lê. Termos e condições, leio e concordo. Você quer passar a tela rápido e pum. Ou se maliciosamente ou aproveitando-me até mesmo da falta do meu cliente ser uma pessoa leiga, por exemplo, uma pessoa que não tem traquejo com o negócio, e aí maliciosamente eu vou incluir um negócio aqui no contrato para me beneficiar e para sugar o máximo dessa pessoa, certamente eu estou incorrendo nesse pecado, né, do furto. Eu estou me aproveitando da fragilidade de uma pessoa para auferir ainda mais recursos dela. E a terceira categoria é exatamente o preguiçoso, que é aquele que, não fazendo, faz. É aquele que, não agindo, age. É aquele que, não trabalhando, faz com que outros trabalhem dobrado para sustentá-lo. Essa pessoa também deve ser considerada como um ladrão. Ok, meus irmãos? Alguém